Eu sou foda, finalizei com chave de ouro. Letra A, correta. Vamos lá pra história agora. Aí eu vim pra história e geografia, fechei. Aí depois vim pra informática, fechei informática. Direito, errei só duas. Sociologia, errei uma. Inglês, fechei inglês. Espanhol, não fiz espanhol. Aí, redação, 9,3 de 10 de redação, né? Padrão. Cheguei em casa, botei pra minha namorada corrigir o gabarito. Gabriel, corrige aí. E eu lá, ansioso. Eu tava com essa folhinha aqui, né? Que tem como destacar da prova. Essa folhinha aqui, ó, essa partinha aqui. Tava com esse gabaritozinho, ela conferindo lá, ela. Amor, tu tirou 78, não sei o que. Aí eu, oh, beleza. Aí eu olhei a 25, um X aqui. É o quê? Tu contou errado, menino. Eu tirei 79, 78, não. Errado. Aí eu desci. Aí eu olhei a questão. Mas puta merda. Aqui, ó. Ida e volta. Eu calculei aqui só o gasto da ida e o gasto da volta. Essa bosta eu tenho que multiplicar por 2. Por 2. Não é letra A, mas sim letra D. Letra D. Primeiro eu tô com essa camisa de manga aqui. Se você me perguntar, tá frio pra caramba aí, né? 32 graus. Por que tá com essa camisa, professor? Porque a outra do projeto tá suja. Aí eu peguei essa que é de manga longa, que eu mandei fazer de manga longa, com medo de passar frio em tempo frio, gravando aula. Nem precisei usar, mas tem que usar, né? Olha só, você que tem medo de raciocínio lógico matemático, não é pra ter medo, e essa é uma boa prova pra você começar a resolver questões de raciocínio lógico. A banca aqui é o IBFC, né, que foi a banca do último concurso da PMPB, pode ser a banca, por exemplo, do concurso da Guarda de Recife aí, né? Acho que da Guarda do Cabo também é uma possibilidade. E é uma banca que pega concurso de PM. O último concurso da PC também, da Bahia, foi o IBFC. TJP agora, IBFC, são questões boas pra você treinar. Aí vamos pra primeira questão, 16. Considere os dois conjuntos abaixo, o N e o L. O N, estados brasileiros do Nordeste. O L, estados brasileiros com litoral no Oceano Atlântico. Aí ela fala, assinale a alternativa que representa a interseção ou intersecção entre esses dois conjuntos. O conjunto N é os estados da região Nordeste. E L, estados brasileiros com litoral no Oceano Atlântico. Então, a interseção vai ser os elementos de N e L, os que aparecem em N e L, e em L, nos dois. A A diz que o conjunto da interseção vai ser C, e fala estados brasileiros com atividades comerciais. Nem de atividade comercial falou, nada a ver. Aí a L, estados brasileiros com litoral no Oceano Atlântico. Tá forçando porque tem estados brasileiros com litoral no Oceano Atlântico, como São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, que são estados que não fazem parte do Nordeste. Então não tem como ser interseção, tem que fazer parte do Nordeste e litoral no Oceano Atlântico. Então a A e a B estão exageradamente erradas. C, estados brasileiros com atrações turísticas. Porra, meu irmão, todo estado brasileiro praticamente tem atração turística. Estados brasileiros industrializados. O que é que tem a ver com a calça, hein? Perdão aí com licença da palavra, mas o que é que tem a ver? Nada. O resto estados brasileiros da região Nordeste. Todos os estados da região Nordeste fazem sim. Tem costa litorânea colada com o Oceano Atlântico. Maranhão. Vamos começar lá de cima. Maranhão. Piauí tem uma tripinha assim, mas tem Piauí. Aí o Ceará tem, né? Tudo aí Rio Grande do Norte também. É arrodeado basicamente pelo Oceano Atlântico. A Paraíba tem. Pernambuco tem também as suas praias ali no litoral. Aí Sergipe, Alagoas tem e Bahia tem. Todos os 9 tem. Então faz sentido. Estados brasileiros da região Nordeste. Todo estado brasileiro da região Nordeste tem sim, ó. Litoral no Oceano Atlântico. Digamos, 17. Foi realizada uma pesquisa sobre as preferências musicais de um grupo sem soldados para a realização de uma festa no quartel. Mas só pra iludir a galera que tá fazendo a prova, né? Obteve-se o seguinte resultado: 75 gosta de forró, 35 de funk e 20 dos dois. Questão de conjunto assim, você resolve assim, ó. 75 gosta de forró, 35 gosta de funk, 20 pessoas gostam tanto de forró quanto de funk, gosta dos dois. Aí tem esse símbolo aqui, ó, que é tipo um U de cabeça para baixo. Intersecção é os elementos que estão nos dois conjuntos, ou nos três, ou nos 4, dependendo da situação, ao mesmo tempo aí. Aí a gente tem 20, né? 20 gostam dos dois. A interseção é igual a 20. Aí você tem uma fórmula clássica lá do raciocínio lógico que diz assim: se você está lidando com dois conjuntos, a soma dos elementos de A mais a soma dos elementos de B, tirando a interseção, é igual ao total dos elementos. Essa fórmula aí, né? Você conseguiria resolver talvez a questão por essa forma. Mas a gente vai interpretar a questão para ver o que é que ela vai dizer. Por que isso acontece? Porque vamos lá, eu vou desenhar aqui, ó, forró e funk. Aí aqui eu tenho, ao todo, na parte de funk aqui eu tenho 35. Ó, 35. 35 é esse conjunto aqui. Aí aqui eu tenho 75, que é forró. Em azul, 75. A, eu vou chamar A de forró, né? Eu vou chamar forró de A. Aqui seria 75. B seria os 35. Mas você percebe que nesse buraco aqui no meio, ó, eu contei essa galera do meio aí 2 vezes. Qual é essa galera do meio? É os 20 aí, né? Tem essa galera 2 vezes. Então por isso que eu tenho que tirar, subtrair essa interseção. Subtrair 20. Aí aqui eu já posso entender qual é o total. Nem sei o que a questão pede, mas eu só tô explicando aqui pra você visualizar, né? Aí eu quero saber o total. É 75 mais 35 vai me dar 75 mais 110. Menos 20 é pra ser 90 o total. 20 é a intersecção. Vamos ver se é isso que a questão pede. Vamos lá. 50 pessoas gostam apenas de forró. Ah, ela vai pedir mais. Então vamos descobrir logo tudo. Quantas gostam só de um, quantas gostam só de outro, né?
vai ficar mais legal aí pra gente visualizar. Eu sei, vou reescrever aqui de novo. Eu sei que 75 gosta de forró, né? E 35 funk. Quando estava triste o meu coração. Pra mim isso era funk, hein? Aí beleza. Aí vamos descobrir o que cada um tem. Eu sei que forró vai ser 75 que gosta de forró. Só que desses 75 que gosta de forró, tem 20 ali no meio que gosta de funk também. E se eu quero saber os que gostam só de forró, é o total de forró menos a interseção, que são os que gostam de funk também. Então, só forró é pra ser 75 menos 20, 5, né? Só funk é pra ser 15. 35 menos 20, 15. Entendeu, né? E o total, 90. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui. 50 pessoas gostam apenas de forró, não bate. 55, ó, 65 aqui não bate e 75 aqui não bate. Apenas, né? Aí a B e a D ficam vivas. 55 pessoas gostam apenas de forró, 15 pessoas gostam apenas de funk e 10 pessoas não gostam de nenhum dos dois gêneros. Opa, é interessante ver isso aqui porque foi informação que eu esqueci e deixei passar. O total, ó, é 100, ó. O total de soldados que foram pegos para fazer essa pesquisa, 100. 75 responderam que gostam de forró, 35 de funk e 20 que gostam dos dois. Então, a gente chegou à conclusão de que 90 são o total dos que gostam de alguma coisa, mas são 100 soldados no total. Então, se de 100, 90 responderam que gosta de alguma das músicas, quer dizer que 10 não gosta de nenhuma dessas duas aí, entendeu? Então é 10 mesmo. Bateu a B aqui, perfeito. Bateu a B. Ah, qual é o erro da D? Falar que 20 não gosta de nenhuma. Na verdade, 20 é as que gostam das duas ao mesmo tempo. 18 diz o seguinte: dispomos de um uniforme composto por duas camisas, branca, azul e cinza, e duas calças, preta e azul. Assinale a alternativa que apresenta quantas variações únicas de uniforme podem ser criadas ao escolher uma camisa e uma calça. Chinês, né? Falaram chinês aqui. Não, pô, relaxa, relaxa, coração. A gente tem 3 camisas e 2 calças. 3 camisas e 2 calças. Vou desenhar. Ela diz cores diferentes: branca, azul e cinza, preta e azul. 3 camisas de cores diferentes e 3 calças de cores diferentes. Vou colocar só a letra aqui. Branca, azul e cinza são as camisas. E calça é azul e preta e azul. Não precisa ser exatamente na mesma ordem, não, mas você vai entender. Eu quero fazer o quê? Assinale a alternativa que apresenta quantas variações únicas, sem repetir. Variação única sem repetir. De uniforme pode ser criadas. Primeiro eu posso fazer camisa branca com calça preta. Depois eu posso fazer camisa branca com calça azul. Se eu usar a camisa branca de novo, eu vou repetir. Então já acabou. Branco já acabou. Camisa azul eu posso fazer azul com preto ou azul com azul. E cinza a mesma coisa. Cinza com preto, cinza com azul. O que acontece? São quantas combinações? Tem essa, essa, essa e essa. 6. 6 combinações. Não tem pegadinha aqui. O gabarito vai ser a A. Agora, se ao invés de 3 camisas e 2 calças de cores diferentes, eu falasse 15 camisas, cada uma de cor diferente, e 10 calças. É o mesmo padrão. Você vai, se você quiser desenhar as 15 camisas, você desenha. Mas você vai perceber o quê? Que tem um padrão. Isso aqui é o princípio fundamental da contagem. Quando eu quero fazer combinações de uniforme, de calça com camisa, com sapato, essas coisas, é só multiplicar o valor de um pelo valor de outro. Quando não tem repetição, é combinação única. Já era. É só multiplicar o valor de um pelo valor de outro. Aí, ó, 3 vezes 2 bateu no 6. Aqui, 15 vezes 10 daria 150 possibilidades. Por que eu tô explicando isso? Pra você não fazer de um em um, pô. Fazer de um em um tudo, quando vier uma questão mais bem elaborada, você não vai fazer. Você vai se lascar na hora da prova tentando fazer tudo, do zero. Então, o bizu é esse. É o princípio fundamental da contagem. Nesses casos aí é só multiplicar um pelo outro, pô. Não tem segredo nenhum. Então a gente fez aí a terceira questão, que bate com o gabarito A, né? Beleza? Já vai pegando bizu. No escola, houve, ó aqui, ó. Houve um bizu de português aqui pra vocês. Problemas são vários, mais de um. Mas houve no sentido de que existiu, teve. O houve permanece. É um termo impessoal, porque ele não tem sujeito, né? É revisão de português aqui no padrão do irrisório. Então não é pra falar houveram. No escola houveram problemas de segurança. Às vezes a pessoa fala assim normal e às vezes no vídeo fala assim, houveram. Mas tá errado, né? O certo é houve. Ninguém vai estar se prendendo a isso. Mas na hora de resolver a questão, pega esse bizu. No escola houve problema de segurança. A sala que presenciou o problema possui 30 alunos. Ó, 30 alunos que são testemunhas, sendo 20 homens e 10 mulheres. Aí quando tem essa questão assim, eu recomendo você fazer assim, pô. 30 é o total, aí você vai ter 20 homens e 10 mulheres. Ah, mas é menino ou é menina? MM, aí vai confundir, bota sua letra ali pra ser rápido, né? Diferencia Se uma testemunha é escolhida aleatoriamente, randomicamente, ao acaso, assinale a alternativa que apresenta qual é a probabilidade dela ser uma menina. Probabilidade
de um evento aí acontecer é o quê? O número de elementos que eu desejo, eu quero que apareçam, o que eu quero, isso é um R bonito, que eu quero, dividido por tudo que pode acontecer. Isso é probabilidade. Básico, básico, básico. Aí a probabilidade de ser o quê? De ser mulher é igual a quanto? São 10 mulheres, que é o que eu quero que aconteça, que seja escolhido uma dessas 10, sobre quantos? 20 homens? Não. É sobre tudo que pode acontecer, sobre 30. 10 sobre 30 é um terço, né? Eu divido por 10 em cima e embaixo, vai ficar um terço. A probabilidade de ser mulher é um terço. Um terço é o clássico 33,3333333. É só você pensar, eu tenho 100, eu quero dividir exatamente igual para 3 pessoas. O inteiro você não vai conseguir, porque vai ser 33 para um, 33 para o outro e 34 para o outro. Mas quebrando fica 33,3333. Aqui é a dízima periódica, né, que se repete assim, né? Algumas calculadoras até arredondam, 33,33334, arredonda assim. Mas é isso. Um terço é 33% de chance. Letra E. Assinale a alternativa que apresenta quantas senhas diferentes de 6 caracteres podem ser formadas usando apenas as letras maiúsculas da palavra Brasil. Aqui é anagrama, né? Famoso anagrama. O que é um anagrama? Vamos lá. Eu tenho a palavra Brasil. Brasil. Eu quero brincar com as letras aí aleatoriamente para ver quantas palavras possíveis tem, né? Por exemplo, ovo. Ovo, eu posso fazer essas aqui, ó, com base em ovo. O próprio ovo, né, do jeito que tá aí. Posso fazer V, posso fazer V, O, e nada mais. São só essas três. Qualquer outra coisa que você for procurar, você vai entrar em algo que você já entrou, né? Se eu for colocar um O no começo e um V no meio, mas aqui as letras O são iguais, né? Então meio que é uma repetição. Aí o anagrama é justamente isso, as formas com que a palavra, as letras da palavra podem ficar trocadas lá, sem ficar repetindo nenhuma configuração delas. Só palavras diferentes formadas daquela palavra. Aí a gente usa a fórmula clássica da permutação de elementos. Primeiro, você tem que ver se tem alguma letra igual aqui. Não tem, todas as letras são diferentes. Aqui é uma letra, outra, todas são diferentes. Show, eureka. Aqui fica de boa porque você só faz o seguinte. Você só usa a quantidade de letras que tem, ó. 6 fatorial, isso aí vai dar quanto? 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4. No caso aqui vai ser 720, né? 6 fatorial. Porque fica 6 vezes 5, 5 fatorial é 120, 6 vezes 5, 720. Pronto, 720. Isso é tabelado, né? Você não sabe o que é fatorial, é isso. 6 fatorial é a mesma coisa que 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Até chegar no 1. Isso aí, 120. Pronto, nesse caso é 120. 720, nesse caso aqui. Se fosse 5 fatorial, seria 120. 6 fatorial é 6 vezes 120. Que aqui tá o 5 fatorial, tá vendo? 6 vezes 120, 720. Nesse caso é 720. Ó, sem repetir nenhuma letra, né? Aí, nesse caso, entra a tal da repetição em alguns momentos. Na análise combinatória. Não naquele caso lá da roupa. É nesse caso aqui, nesse estilo aqui. Ao invés da palavra Brasil, eu vou pensar em alguma palavra que também tenha 6 letras, mas que tenha 2 letras que se repetem. Eu quero ver vocês falarem aí. Eu tô tiltei. Fiquei maluco, não lembro nenhuma palavra assim. Eu quero ver uma palavra, 6 letras, mas que tenha uma ou duas repetindo ali no meio. Diferente de Brasil, que tem 6 letras, mas todas são diferentes. Janela. Boa. Janela. Nesse caso, é comum que o concurseiro iniciante vá colocar lá um 6 fatorial. Ah, tem 6 letras, 6 fatorial, 720 são os anagramas dessa palavra. Errou bonito. Por quê? Por que ele errou bonito aqui? Porque tem duas aqui que se repetem, ó. Esses dois se repetem. Aí o que que eu faço? É diminuir um e fica 5 fatorial? Não. São os mesmos 6 fatorial. Todavia, aqui você vai ter que dividir pela quantidade de vezes que uma letra se repete. Uma letra se repete 2 vezes, melhor dizendo, que é a letra A. Então, ela se repete quantas vezes? Uma letra ali se repete 2 vezes. 2 fatorial embaixo para compensar isso aí. Aí fica 720 dividido por 2 fatorial, 2 vezes 1, 2, vai te dar 360. Nesse caso aqui, janela tem 360. Eu vou mostrar o porquê divide em fatorial com a mesma coisa do ovo. Ovo. V. V, voo. Aí tudo que vier, vamos supor, eu tenho esse O.
Aí eu quero fazer esse O, vamos supor que ele estava aqui, depois ele foi para cá e agora ele está aqui. Eu vou fazer esse O de outras formas. Ele começando, ovo, vou fazer ele começando aqui de novo, O, V, e ele aqui, trocado agora. Aqui ele estava no meio, né, nesse, e agora ele vai pro final. Pronto, você percebe que sim, esse O, se eu for fazer a brincadeira com ele aqui, ele vai brincar diversas colocações dele, ó. Primeiro tá aqui, depois tá aqui. Só que, cara, é a mesma letra O, então, o que é que eu faço? Nesse caso, é uma letra que se aparece ali duas vezes, ela meio que duplica. Se eu contar normal, sem dividir pelo fatorial dela, dessa quantidade de repetições, eu vou contar duas vezes, ó. Por mais que o O aqui vermelho, ele tenha vindo pro começo e não no final, é a mesma bosta. Ovo, ovo, voo. É a mesma coisa, então isso aqui na prática não conta. E para tirar essa repetição deles aqui, eu uso o 2 fatorial embaixo, que a divisão, ela, como o próprio nome já fala, divide, ela diminui ali a proporção da coisa. Aí eu vou botar outro exemplo aqui para você não esquecer nunca. Arara, arara. Quantos elementos aí? 5, 5 fatorial. Só que, ó, professor, eu tô vendo aqui que o A se repete 3 vezes. Aqui eu divido por 3 fatorial e vou ser feliz, né? 5 fatorial vai dar 120, dividido por 3 vezes 2 vezes 1, que é 3 fatorial. 3 vezes 2, 6, vezes 1, 6, 120 dividido por 6 vai me dar 20. Ah, já era 20. É errado, filho. Porque tem outra letra que também se repete aqui, ó, o R. Então o que é que eu faço? Abro a multiplicação para aumentar esse fator de divisão e o R se divide se repete quantas vezes? Duas. Aí fica um 2 fatorial. Então, ao invés de ser isso aqui, que tá errado, o real dessa palavra arara seria o quê? 5 fatorial, 120, dividido. Aí o 3 fatorial é 6, né? 6 vezes o 2 fatorial é 2. 120 dividido por 6 vezes 2, dividido por 12, vai dar 10. Então são 10 combinações possíveis ali, 10 formas já de anagramas da palavra arara. Beleza? Aqui, pô, acho que questão de anagrama aí ninguém vai ter problema nenhum, né? Beleza. Aí, nesse caso, do Brasil aí é a letra A, né? Mas por que eu trouxe isso aí do zero? Porque eu acho que é importante, né? E por mais que eu esteja fazendo uma coisa de graça aqui, eu quero fazer bem feito. 21. A sequência crescente a seguir tem 8 termos. 8 termos. Sequência, né? Cada termo é um número primo. O que é número primo, professor? Número primo é aquele número que ele tem dois divisores. Só. Nem mais, nem menos. Ele mesmo e o número 1. Só. O 2 é o único número primo que é par. Porque o 2 só dá para dividir pelo próprio 2 e pelo 1. Ah, mas se eu colocar na calculadora 2 dividido por 3 trilhões 475 milhões, vai dar um número lá. Mas não é um número inteiro, tá? Então, para ser primo, ele tem que ter só dois divisores que dividam ele para que ele fique outro número inteiro. 2 dividido por 2, 1. 2 dividido por 1, 2. Agora, se eu coloco 6 aqui. 6 dividido por 2, vai dar 3. 6 dividido por 3, vai dar 2. 6 dividido por 6 vai dar 1. E 6 dividido por 1 vai dar 6. Mas aqui você percebe que ele tem outros divisores além dele mesmo e além do 1. Então, o número primo é isso. Conceito básico. Aí você vai assinalar aqui a alternativa que apresenta os números primos que estão faltando nessa sequência. 2 a gente sabe que é um primo, tá ok, não tem erro aqui. Agora, a alternativa que tiver qualquer outro par que não seja o 2, tá errada já. Por quê? Número par que não seja 2, ele tem mais de um divisor. Por quê? Olha o 4, que é o 4 divide pelo 4, que é ele mesmo pelo 1, mas também divide pelo 2. Mas no caso do 2, ele é primo porque ele divide por ele mesmo, que é o 2 e 1. Mas qualquer número par no mundo, no universo, é divisível por 2, tá bom? Então, 4, 6, 8, 10, 1 milhão, 1 milhão e 2, 1 milhão e 4, todos esses são divisíveis por 2 e dá um resultado inteiro. Por isso que eles não podem ser primos. Só tem um par que é primo, que é o próprio 2. Aí eu já vou tirar fora quem? A B, a C e a E. Porque a B, a C tem 4, tem até outros pares aí. E a E tem o número 12, né? Tem o número 12 e o 18 também. Aí vamos ver a A só tem números ímpares. Então a gente vai ver quais são os primos aí. E a D, ó. A D, ela tem só ímpares, mas o 15 ele divide por 3. O 15 aqui ele vai dividir por 3, né? Por 5 e dá um resultado inteiro. Então o 15 já não é primo, ele não pode então entrar na sequência dos primos, que ele não é primo. 21 divide 7 vezes 3, 21. Então o 21 ele é divisível por 7, que dá 3 exatamente. Ou então por 3, que dá 7 exatamente. Então não entra. O 9, o próprio 9 também não é primo, porque ele é divisível por 3. 9 dividido por 3 vai dar 3. Ou seja, ele não é só divisível por ele mesmo e pelo 1. Ele também tem outro divisor fora isso aí. O 3 é primo. O 3 ele só divide por 3 e por 1 para dar o número inteiro. Aqui tá o 3, 5, aí vem o 7. O 7 ele só divide pelo 7 e pelo 1 para dar um resultado inteiro. O 11 também, o 13 também e o 19. O próximo aí seria o 23, né? E aí vai. Mas nessa sequência seria exatamente o que tá na letra A. Aí não tem muito segredo, não tem nem tanto
que explicar mais aqui pra você. 22. Assinale a alternativa que identifica corretamente a ordem das alturas de Ana, Bernardo, Caetano, do maior pro menor. Aqui é uma questão de verdades e mentiras. A gente vai pegar umas informações, colocar numa filazinha e chegar no resultado. Só. Ele pede a sequência de alturas do maior pro menor, na ordem decrescente, do maior pro menor. Aí você faz uma lista, pô. Às vezes o cara fica 10 anos pensando: fulano é mais alto que Bernardo, fulano é mais baixo do que ciclano, fulano é mais... Mas se fulano é mais baixo... Aí fica aquela coisa doida na cabeça do cara, o cara não sabe nem o que é que tá falando direito. Esquece tudo, aí vai começar de novo. Não, anota essa bosta, cara. Não vai perder a questão por causa disso. Primeiro, Ana é mais alta que Bernardo em 5 centímetros. Vou fazer uma fila aqui. Altura. A altura cresce aí assim, ó, pra cima. Ana é mais alta que Bernardo 5 centímetros. Eu vou botar 5 centímetros aqui, ó. Cadê? De vantagem. 5 centímetros. Bernardo. Aí vem a segunda proposição. Bernardo é menor que Caetano em 3 centímetros. Bernardo é menor que Caetano em 3 centímetros. Ana é mais alta que ele em 5. Bernardo é menor que Caetano em 3. Então vamos botar Caetano aqui no meio. Porque se Bernardo é menor que Caetano e é menor que Ana, com certeza Bernardo vai ficar embaixo de todos eles aqui. Na lista, na ordem de altura. Só que Caetano só é maior que Bernardo 3. Ana é maior que Bernardo 5. Então Caetano tá aqui assim, ó, mais ou menos. 3 centímetros. Aqui tá Caetano. Se ligou? Então Ana é a mais alta, Caetano, Bernardo. Se for na ordem decrescente, né? Ana, Caetano, Bernardo, né? Do maior para o menor. Letra C, não tem nem o que falar. O cara escrevendo isso aqui e anotando direitinho, não erra não. Nenhuma questão desse tipo, não. 23. Analise a sequência inversa. Sequência inversa. Apresentada a seguir. Diamante, cabedelo, baê, areia. A assinale alternativa que apresenta a palavra aqui, de acordo com a lógica, preencha corretamente a lacuna. Gabarito é a letra C, sim. Beleza? Por quê? Aqui a gente tem uma sequência. Formas de ver as sequências lógicas são sempre assim. Primeiro, eu vejo logo o início da palavra, né? A letra A, B, C, D. Então, logicamente, aqui vai ser E. Nas alternativas só tem uma com a letra E. Beleza. Mas se isso não desse certo, eu ia contar o número de letras. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí aqui tem... Se essa tivesse 7, essa outra tivesse 8, e tivesse alguma outra aqui que tivesse 9, só uma que tivesse 9, aí seria o caso, né? De ser pela quantidade de letras. Mas o padrão é sempre esse, né? Vocês sempre tentam encontrar um padrão ali. Nesse caso foi muito fácil. 24. Um grupo de amigos foi ao cinema e comprou um ingresso para o filme de ação. O preço do ingresso era de 100 conto. Ah, porra, 100 conto. Para adultos e 50 para estudantes. Cara, mas que ingresso caro da porra. Considerando que o grupo gastou um total de 450 conto, ele quer saber quantas pessoas havia no grupo, né? Havia o mesmo número de estudantes e adultos. X estudantes, X adultos, igual. Assinale a alternativa que apresenta quantas pessoas foram ao cinema. Nesse grupo aqui, né? Essa questão é de boaça. Por quê? Essa sim você vai testar as coisas. Você tem 450 no total. O total é 450. Total. Adulto paga 100, estudante paga 50, né? Então você tem que sempre botar o mesmo número de adultos e o mesmo número de estudantes. Vai testando. Um adulto e um estudante. Vai dar 150. Dois adultos, 100, 200. Dois estudantes. 50 mais 50, 100. Vai dar 300. 3 adultos, 3 estudantes. 300 conto dos adultos, que é cada um 100. E 150 conto dos estudantes, que é cada um 50. Aí aqui deu 450. Ah, 3 de cada. Vai lá, eu e marca C. Tô melhor naquele canto, ó. Eu não, né? Que não foi essa que eu errei. Mas quem foi assim afobado, ó, não deu muito bom não, tá? Por quê? Olha só. Assinale a alternativa que apresenta quantas pessoas foram ao cinema. Não é quantos de cada, não. É quantos foram ali naquele grupo. 3 adultos e 3 estudantes. O total aqui seria 6, letra D. Essa eu me liguei. Na hora da prova, quando eu vi essa questão... Olha só. Quando eu vi essa questão, eu sou foda, porra. Isso aqui muita gente vai ter errado por desleixo. E realmente muita gente errou. Por desleixo. Vamos pra 25. 25. Calcula o gasto de gasolina para uma viagem de ida e volta entre João Pessoa e Cajazeiras. Sabendo que a distância entre as duas cidades... Isso aqui eu não erro não, pô. Fácil demais. Foda, eu sou foda. A banca já afagou o meu ego até agora. Na última questão eu vou errar? Nunca. A distância entre as duas cidades é aproximadamente 600 km. Vou até fazer um desenho aqui, ó. João Pessoa, Cajazeiras. Eu tenho 600 km de distância, parceiro. 600 km, tá ligado? Aí vem aqui, ó. A segunda sentença. O consumo médio do carro é de 10 km por litro. Se eu tenho 600 km aí, a cada 10 quilômetros eu gasto 1 litro, então aqui eu vou gastar 60 litros, pô. Aí o preço médio da gasolina é R$6 por litro. 60 vezes R$6. Eu quero saber quanto é que eu vou gastar, né?
Eu pedi pra eu calcular o gasto, 60 litros que eu gasto nessa viagem. E o preço tá 6 contos. Meu amigo, vai dar 360. 6 vezes 6, 36, adiciona 0, 360 reais de gasto. Eu sou foda, finalizei com chave de ouro. Letra A, correta. Vamos lá pra história agora. Aí eu vim pra história e geografia. Fechei. Aí depois vim pra informática. Fechei informática. Direito, errei só duas. Sociologia, errei uma. Inglês, fechei inglês. Espanhol, não fiz espanhol. Aí, redação, 9,3 de 10 de redação, né? Padrão. Cheguei em casa, botei pra minha namorada corrigir o gabarito. Gabriel, corrige aí. E eu lá, ansioso. Eu tava com essa folhinha aqui, né? Que tem como destacar da prova. Essa folhinha aqui, ó. Essa partezinha aqui. Tava com esse gabaritozinho, ela conferindo lá. Ela, amor, tu tirou 78, não sei o que. Aí eu, oh, beleza. Aí eu olhei a 25. Um X aqui. É o quê? Tu contou errado, menino. Eu tirei 79 ou 78, não. E 90, né? Errado. Aí eu desci. Aí eu olhei a questão. Mas puta merda. Aqui, ó. Ida e volta. Eu calculei aqui só o gasto da ida e o gasto da volta. Essa bosta eu tenho que multiplicar por 2. Por 2. 760 reais. 720 reais. 360 vezes 2. 720 reais. Seria o gabarito correto da questão. Não é letra A, mas sim letra D. Letra D. Aí foi esse o desfecho da história. Eu não fechei raciocínio lógico dessa prova por causa dessa bosta aqui.